Olá pessoal, estamos numa fase diferente do canal, né? É, Nome novo, tudo novo, né? Uma realidade 100% nova aqui. Bom, desde o primeiro vídeo eu avisei que aquele nome, né? Que é o, tipo assim, colocar o meu nome no canal seria algo provisório, né? E assim, esse é um nome, Musiteca, né? Que é a mistura de música, Google, biblioteca. É um projeto meu muito antigo, muito antigo. Eu tinha até um site com esse nome há muito tempo atrás, muito tempo mesmo. O site não existe mais. E eu resolvi resgatar esse nome, resgatar o conceito, né, do projeto. E aqui estamos num recomeço, né, depois de um bom tempo, depois de que, quase 10 anos, né, que eu tive essa ideia. E é isso, né, antes de mais nada, eu quero pedir, né, para o like, se inscreva no canal se você chegou aqui de paraquedas, se inscreva, deixa o like, tá? E é isso. Bom, hoje é uma sériezinha de alguns vídeos, né? Espero que não sejam muitos. Uma reflexão, né? Mercadológica acerca da história da música, de detalhes que muitas vezes são pouco contados, baseado em rascunhos que eu tenho escrito, né? Tem bastante coisa aqui escrito. Eu pretendo que daqui a alguns anos vire alguma coisa muito maior, né? Não sei aqui ainda, tomara que aconteça. E já avisando, né, que assim, baseado em muito tempo de pesquisa e leitura, mas ainda assim tem muita coisa que pode ser que não esteja tão certo assim. Então se eu der uma mancada, né, vamos corrigir com muito carinho, muita graça, muito respeito, muita cordialidade, é isso, né. Vou ler um pouquinho e comentar um pouquinho, né. Tipo assim, eu escrever assim, é que às vezes eu tenho dificuldade de ler minha própria letra, mas vamos lá. Bom, não sei dizer ao certo quantos anos a música funciona assim, né, de maneira mercadológica, no entanto sei que são muitos anos. Bom, acho que foi mais ou menos na década de 20 que veio as rádios, gravadoras e tudo mais. Mas ao que sei, por causa da política de cada época, né, o mercado da música passou por circunstâncias boas e ao mesmo tempo ruins. Bom, na época, né, quando surgiu tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, funcionava de uma forma, né, porque devido às características daquela época. Se tratando do rock, né? Aqui vamos falar muito de rock and roll. Enfim, o estilo tem vários pais. Little Richard, Chuck Berry e a Rosetta Tarpes, né? Que é conhecida como a mãe do rock. Mas o sucesso comercial do estilo só veio através do Elvis por um motivo muito simples. Elvis era branco. Então era uma época muito racista dos Estados Unidos. Acho que até hoje, assim, não sei, né? Talvez sim, talvez não, sei lá. Uma época muito tensa, muito complicada. E assim, devido a esses fatores, era muito difícil até pro Little Richard ter um camarim. Ele se maquiava dentro do carro, ele fazia toda essa, se preparava pro show dentro do carro. E tipo assim, o Elvis era o que o mercado da época precisava, né? O branco que cantava como negro. Assim fez todo o sentido pro Elvis começar a ter um sucesso. Falar dos Estados Unidos da década de 50 é extremamente racista. É bom lembrar que o período inicial da Guerra Fria, 1947 é o pontapé inicial do que se chama de Guerra Fria, né? Que, enfim, os Estados Unidos estavam indo muito bem economicamente. Aliás, a Segunda Guerra Mundial foi um presente para o país, né? Uma vez que a passos lentos estavam se recuperando da quebradeira de 1929. Aquele ano de 1929 teve a crise e tudo mais, né? A queda da bolsa de valores e gerou todo um desemprego e teve efeitos até interessantes aqui no Brasil, que gerou a industrialização, gerou a era Getúlio Vargas, enfim. Afinal, houveram alianças militares, né? Pouco depois de se mudar a Guerra Mundial surgiu a OTAN, compra de armas, a Europa passou a adquirir muitas armas dos Estados Unidos, né? Teve o Tratado de Bretton Woods em 1944, estabelecendo o dólar como uma moeda mediadora entre os países. E é isso, fora que os Estados Unidos depois, né, teve o Plano Marshall, que emprestou muita grana, mais de 18 bilhões de dólares, se eu não me engano, né? Talvez eu esteja enganado, para países da Europa se recuperarem da guerra, como Inglaterra, França, Itália. Mas é bom lembrar que quem de fato derrotou os nazistas foram os soviéticos, tá? Quem derrotou de fato foi a União Soviética.
No entanto, da porta para dentro era o paraíso dos racistas, na época da Ku Klux Klan, assim, foi bem complicada. E horrorosa, né? Óbvio. Em uma época de forte conflito ideológico com a União Soviética, qualquer discurso em favor de mudanças sociais era visto como comunismo. A fossa da época, né, quando falava que igualdade racial era comunismo, né, como se o comunismo já soava um palavrão naquela época, né. É isso, esse é o pano de fundo pro início do rock and roll, os pontapé, o start do rock como o conhecemos atualmente, né? Esse período de forte conflitos ideológicos, como eu escrevi aqui, até o jazz e o blues sofreu preconceitos, né? O jazz e o blues era proibido de tocar em bairros brancos, justamente por ser música negra, enfim. Aí cabe a pergunta, eu fiz uma pergunta aqui, né? Se não fosse a figura do Elvis, o rock seria este produto mercadológico de hoje? O rock teria a forma que tem? Bom, anos 60 o Elvis, foi a vez do Elvis Presley serviu o exército, né? Ele foi um modelo de propaganda, né? Tipo assim, ele foi colocado como modelo de cidadania norte-americana, ele foi decorado pelo presidente dos Estados Unidos, acusou John Lennon de ser agente comunista. A Guerra Fria influenciou muito o mercado da música daquela época. Mas pulando algum tempo, alguns anos depois, ó, aqui ó, é necessário uma observação, cuidado com discursos liberais. Como assim? Muitos liberais dizem o seguinte: era proibido ouvir rock na União Soviética. É verdade? Sim, mas toma cuidado com essa verdade. Vamos pensar. O rock veio da onde? Tá escrito aqui, ó. Eu escrevi. Tá, letra horrorosa, mas vamos lá. O rock veio da onde? Estados Unidos. Surgiu onde? Período de Guerra Fria. Muitos clássicos do passado, né? A maioria veio dos Estados Unidos e Inglaterra. Então foi uma mola propulsora imperialista. Não tô falando que a culpa é do estilo musical, não tem a ver com o estilo musical, mas tem a ver com ações governamentais através do estilo musical. Se isso não te diz nada, calma que eu vou desenhar, vamos lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidou como império, porém é necessário se atentar a um detalhe. Muitos reconhecem o aspecto econômico e militar. Muita gente conhece a economia capitalista e a OTAN. No entanto, até os mais subversivos, mais engajados politicamente, raramente se atentam para esse aspecto cultural importante. Isso quer dizer que o rock está nisso. Quero dizer que o rock and roll foi e é usado como ferramenta cultural pró-imperialismo. É a triste verdade, mas é. Não se trata de estilo musical, mas sim de como ele é usado. Não é a questão de ser o rock and roll. Poderia ser qualquer outro país, poderia ser qualquer outro estilo de música. Mas é uma questão de corrida imperialista para mostrar que os caras, como se eles dissessem, eu sou bom, eu sou o cara. Entendeu? É mais ou menos nesse esquema. Claro que em alguns países, exemplo, Brasil, década de 60, época de ditadura militar, início do golpe militar. A direita brasileira não queria o rock por considerá-lo subversivo. A esquerda não queria, mas por considerar pró-imperialismo. Na União Soviética, né, o rock só foi bem recebido, bem aceito quando estava em seus últimos suspiros, na gestão do Mikhail Gorbachev. Isso em 1991, quando teve Monsters of Rock, com Metallica, AC/DC e Pantera. Em dezembro do mesmo ano, Mikhail Gorbachev iniciou, na verdade, declarou o fim oficial da União Soviética. Bom, indo para a próxima parte, né, da reflexão sobre a história da música, o que está ligado na história cultural e política de diversos lugares do mundo. Nos anos 80, a esposa do Al Gore, né, anos depois virou vice do Barack Obama. Ela não gostava do rock e queria que o rock fosse censurado.
fosse posto para fora do país, né? Eu queria proibir o rock, mas graças às ações do... Eu coloquei aqui só o Dee Snider do Twisted Sister. Mas quem participou disso também para defender o rock, além do Dee Snider, foi o Rob Halford do Judas Priest. E deu certo, né? O rock não foi proibido no lugar. Agora que estranho, né? Neste mesmo período, a vertente musical comunicava subversão dentro do país, já fora do país comunicava pró-imperialismo. Isso alguns anos depois do golpe de 64. Bom, vai ficando por aqui, né? Por uma questão de detalhes técnicos, essa reflexão. É claro que vai ter muito mais. Vão ter mais vídeos falando dessa parte mais reflexiva sobre essa questão, né? Esse é apenas o primeiro de muitos. E é isso aí, gente. Falou. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até outro dia.